The Legend of Zelda é uma das franquias mais amadas do mundo dos games, conquistando muitos fãs ao redor do mundo com vários jogos maravilhosos. No entanto, muita gente ainda não conhece esse mundo e fica em dúvida em saber qual jogos jogar primeiro ou qual a ordem seguir. Nesse vídeo nós vamos ajudar as pessoas que querem começar a franquia Zelda, mostrando 3 maneiras diferentes de como jogar os jogos da série. E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos falar de The Legend of Zelda, uma das franquias mais conhecidas dos games e uma das minhas franquias favoritas, tanto que eu tenho até aqui atrás o pôster do Ocarina of Time, essa franquia de jogos que é excelente, que é maravilhosa e que possui jogos muito bons, um melhor do que o outro. Apesar de Zelda ser uma franquia muito conhecida, algumas pessoas nunca jogaram os jogos dessa franquia, tanto por ela ser da Nintendo, né? E a Nintendo a gente sabe que é bastante complicada, né? Muita gente não tem os consoles da Nintendo, quanto talvez por priorizar outros jogos, por querer conhecer mais outros jogos, e aí acabou deixando o Zelda um pouco de lado. Então essas pessoas, muitas delas se perguntam por onde começar e por onde eu continuo. Existe uma continuidade na franquia The Legend of Zelda? São essas perguntas que a gente vai responder hoje. E aí, qual é a sequência que a gente utiliza para jogar os jogos da franquia Zelda? Qual é o jogo que vem antes do seu like? Qual é o jogo que vem depois? O teu like vem agora? Então deixa o seu like aqui no nosso vídeo, aproveita e se inscreve no canal com o sininho ativado para nos ajudar a crescer cada vez mais e produzir mais vídeos de cultura nerd para vocês. Aproveite e compartilhe também esse vídeo com seus amigos, principalmente com aqueles que não conhecem Zelda e que estão querendo começar a jogar os jogos dessa franquia. Bom, uma das coisas relacionadas a Zelda é que, com a exceção de alguns jogos, a maioria dos jogos da franquia são jogos que funcionam de maneira independente, mais ou menos como acontece com Final Fantasy. Então as coisas que acontecem no jogo da franquia Zelda não necessariamente influem em outros jogos da franquia Zelda. Os jogos eles funcionam mais ou menos de uma maneira independente, com algumas exceções. O The Legend of Zelda 2 Adventure of Link é uma sequência direta do primeiro Zelda. O Zelda Majora's Mask é uma sequência do Ocarina of Time. E o jogo que será lançado futuramente será uma continuação do Breath of the Wild. Mas tirando esses casos, a maioria dos jogos da franquia Zelda funcionam de maneira independente. Eles têm vários elementos em comum, que é a presença de um herói que nos jogos nunca é nominado, mas que é comumente conhecido como Link. A presença da princesa Zelda, que é quem dá nome à franquia, né? The Legend of Zelda. O vilão Ganondorf, que muitas vezes está ou à frente capitaneando a vilania ou por trás controlando capangas. E é claro, tem a Triforce, tem a Master Sword, tem a questão das deusas e por aí vai. São muitos os elementos que os jogos da franquia Zelda têm em comum. Então eu vou trazer aqui três, que na verdade são 4 maneiras de como você pode jogar os jogos da franquia Zelda. A primeira ordem, na verdade são 2 maneiras diferentes. É uma maneira que se divide em 2 maneiras diferentes, que é basicamente encarando os jogos da franquia Zelda como aventuras standalone, que é mais ou menos o que eu falei aqui. Aventuras independentes cujas consequências não implicam nos outros jogos da franquia. Então qual é a recomendação que eu trago? Se você é um retro gamer, se você gosta de jogar jogos antigos, como é o meu caso, você comece jogando os jogos mais antigos da série, principalmente o Legend of Zelda, que é o primeiro do Nintendinho, o Legend of Zelda Link to the Past, que é o do Super Nintendo, que é muito bom, e o Ocarina of Time, que é considerado por muitos um dos melhores jogos de todos os tempos, eu considero também, e um dos melhores jogos do Nintendo 64. Esses são os melhores para começar, depois você joga os outros. Já se você é uma pessoa mais da geração atual e que gosta de jogar jogos mais modernos e que prefere a maneira de gameplay atual ao invés dos jogos antigos, é recomendável que você comece obviamente pelos jogos mais novos, como Breath of the Wild, que é um jogo excelente, o Twilight Princess, que também é um jogo muito bom, e o Skyward Sword,
né? Obviamente que é outro jogo também muito bom. O Breath of the Wild tá no Switch, o Twilight Princess tem para Wii e para GameCube, e o Skyward Sword só tem para Nintendo Wii. Esses são os jogos mais recentes da franquia Zelda e que são jogos muito bons. A segunda maneira é seguindo a chamada linha do tempo oficial de Zelda. O criador da franquia, Shigeru Miyamoto, a princípio dizia que Zelda não tinha uma linha do tempo, não existia linha do tempo oficial. Porém, os fãs da franquia começaram a encher tanto que ele, junto com a Nintendo, criaram uma linha do tempo oficial, em que os jogos foram organizados em ordem cronológica dentro do universo. Então, pela linha oficial da Nintendo, você teve a criação do mundo de Zelda. O primeiro jogo a ser jogado é o Skyward Sword, lançado para Nintendo Wii. Depois houve a criação do Reino de Hyrule, e aí depois da criação do Reino de Hyrule, você jogaria o The Minish Cap, que saiu para Game Boy Advance. Depois o The Legend of Zelda Four Swords. E aí depois tem o Ocarina of Time, do Nintendo 64. E aí em Ocarina of Time você tem toda a questão da viagem no tempo, porque quando o Link tira a Master Sword, ele deixa de ser uma criança e passa a ser um adulto. Então essa questão da viagem no tempo, ela acaba gerando várias linhas do tempo diferentes e subdivide a linha do tempo oficial do Legend of Zelda. A primeira parte da linha do tempo mostra o herói derrotado. O Link enfrentou o Ganondorf quando era criança, perdeu, houve o declínio de Hyrule, e aí você jogaria o A Link to the Past, que é o jogo do Super Nintendo. Você jogaria o Oracle of Seasons e o Oracle of Ages, que são jogos para Game Boy Color. Depois o Link's Awakening, que é o jogo para Game Boy. E por fim o Zelda do Nintendinho e o Zelda 2 Adventure of Link, também do Nintendinho, que é a sequência direta do Zelda. Na outra linha do tempo, o Link conseguiu derrotar o Ganondorf e aí ele permanece criança. E aí, permanecendo criança, você tem a Majora's Mask, que é a sequência direta de Ocarina of Time, Twilight Princess de Nintendo Wii e GameCube, e por fim o Four Swords Hyrule Adventure, jogo para Nintendo GameCube também. E aí terminaria essa linha do tempo. A outra linha do tempo é a linha do tempo com o Link adulto. O Link derrota o Ganondorf como adulto. O Ganondorf é selado. Você tem o The Wind Waker, que é para GameCube, o Phantom Hourglass, que foi lançado para Nintendo DS, e por fim o Spirit Tracks, também lançado para Nintendo DS, que é aquele jogo do trem. É aquele jogo do que você controla os trens e que fecharia essa franquia, essa linha do tempo. É curioso que justamente a linha do tempo em que o Link fica adulto, que o herói fica adulto, são justamente 3 jogos que mostram a versão cartunesca dele. Mas se a gente vê as histórias, a gente vê que na verdade esses heróis são versões diferentes do Link. Tá, mas e nessa linha do tempo, onde é que fica o Breath of the Wild? Bem, a Nintendo, ela se pronunciou oficialmente a respeito de onde estaria o Breath of the Wild na linha do tempo, e a resposta foi curiosa, porque eles disseram que o Breath of the Wild estava no final da linha do tempo. Só que eles não especificaram em qual das 3 linhas do tempo o Breath of the Wild está no fim. Porque se você perceber bem, tem 3 linhas do tempo agora. E a Nintendo simplesmente chegar e dizer: ah, o Breath of the Wild está no final, não explica muita coisa. Afinal de contas, ela é o desfecho de qual linha do tempo? Não se sabe. Aparentemente a Nintendo mais uma vez quis responder essa pergunta para evitar o assédio dos fãs, assim como ela fez quando criou a linha do tempo oficial. Então essa é a linha do tempo chamada oficial de The Legend of Zelda. Mas você também pode optar por fazer uma viagem mais tecnológica, né? Um avanço tecnológico entre as gerações de vários jogos, jogando os jogos da franquia Zelda em ordem cronológica de lançamento aqui no mundo real. Então a ordem é a seguinte: o primeiro jogo foi o Legend of Zelda do Nintendinho, depois o Legend of Zelda 2 Adventure of Link, também do Nintendinho, considerado sequência direta, um jogo considerado muito difícil. Também os jogos do Nintendinho, eles são considerados muito difíceis, quem pegou essa época lembra muito bem. O A Link to the Past, que foi o único jogo da série Zelda lançado para o Super Nintendo. O Link's Awakening, que foi lançado para o Game Boy.
o Ocarina of Time, lançado para o Nintendo 64, o Majora's Mask, que é a sequência direta do Ocarina of Time, lançado também para o Nintendo 64, o Oracle of Seasons e o Oracle of Ages, que foram dois jogos lançados para o Game Boy. São dois jogos com a aventura, basicamente a mesma aventura, porém são jogos diferentes. Você tem inimigos diferentes, você tem uma lore diferente, você tem itens diferentes e etc. Seria mais ou menos fazendo aqui uma comparação meio grosseira com os jogos da franquia Pokémon, que sempre vem de 2 em 2. O Oracle of Ages e o Oracle of Seasons são dois jogos em um, e para zerar todo você precisa zerar os dois jogos. O The Wind Waker, que foi o primeiro jogo da franquia Zelda com esse visual mais cartunesco, ele foi lançado para o Nintendo GameCube e traz o Link navegador, né? O Link navegando pelos 7 mares. O Force Words Adventures, lançado para o Nintendo GameCube. O The Minish Cap, lançado para o Game Boy Advance. O Twilight Princess, lançado para o Nintendo GameCube e para o Wii. Sim, esse jogo foi lançado para as duas plataformas ao mesmo tempo e tem dinâmicas diferentes e tal, porque o Wii tem todo aquele negócio do controle, você leitor de movimento, essas coisas. O Phantom Hourglass, que foi lançado para o Nintendo DS. O Spirit Tracks, que foi lançado para o Nintendo DS, que traz o Link maquinista, né? Aquele negócio de trem e tudo mais. O Skyward Sword, lançado para o Nintendo Wii. O A Link Between Worlds, lançado para o Nintendo 3DS e que é considerado um sucessor do A Link to the Past. Então ele é considerado continuação do A Link to the Past. E o Breath of the Wild, que foi lançado para o Nintendo Switch. Bom, então é isso. Esse é o vídeo sobre como você começar a jogar Zelda. Ele deu aí 3 dicas, na verdade 4 dicas, sobre como começar a franquia Zelda. Eu sinceramente acredito que seria bom você começar o Zelda, independente de qual jogo seja. Só evita os jogos da chamada Triforce do Mal, que foi lançada no Philips CDI, porque aqueles não tem nada a ver com Zelda e não são nem oficiais. Quer dizer, eles são oficiais, mas como não teve a supervisão do Miyamoto, então são bem ruins. Mas independentemente de qual jogo do Zelda você vai começar, eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal, que deixe seu like aqui no vídeo, que ative o sininho para que saiba quando novos vídeos serão lançados e também que compartilhe o vídeo. Queria pedir para que vocês fizessem tudo isso para ajudar o nosso canal, para que a gente possa fazer mais e mais vídeos para vocês. Se você tem alguma dica de algum material que eu possa fazer, comente aqui nos comentários, que aí eu vou deixar like, vou deixar coraçãozinho para todo mundo, beleza? Bom, então é isso. Valeu!